Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 63º encontro, Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Ouçamos então nossa leitura. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que ele possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável. Ele disse: Eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Versículo 21. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? No início do capítulo 18, os discípulos, juntos, perguntaram a Jesus: Quem é o maior no reino dos céus? Agora é Pedro que dirige a Jesus uma pergunta sobre quantas vezes se deve perdoar. Foi a Pedro que Jesus entregou as chaves do reino dos céus, dizendo: O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Agora Pedro quer saber quantas vezes perdoar. Ele que tem a função de ligar e desligar. Aqui Pedro pede a Jesus que lhe ensine e explique. O mesmo Pedro que mais tarde cai no erro e obtém de Jesus o perdão. Capítulo 26, versículo de 9 a 11.
Ele se dirige a Jesus chamando-o de Senhor, Kyrios, aquele que tem plenos poderes e transbordante da glória divina. Aqui se trata de uma falta contra o irmão, é uma relação pessoal. Antes, havia sido tratado a questão aberta, se teu irmão pecar. Não determina se é contra o próximo ou contra a igreja. Mateus capítulo 18, versículo 15. Agora, não vem indicada qual é a falta em sua gravidade, nem o modo que se pecou contra o próximo. E abrange a todas as faltas, possíveis contra o preceito do amor, a caridade. Pedro pergunta sobre a medida do perdão. Será que o discípulo deve sempre perdoar? Será que existe um limite e medida? Até onde vai a reconciliação? O 7 é um número sagrado, significa perfeição. Até 7 vezes significa, então, estar pronto a perdoar, além da única vez exigida sempre, exigida na lei, pelo poder da caridade. 7 vezes atingiria o máximo da perfeição, já que a lei fala de uma única vez. Versículo 22. Jesus respondeu: não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A lei permite e aconselha perdoar uma vez. Pedro acrescenta, para além da lei, o perdão de 7 vezes. Jesus agora responde, não somente até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus diz, perdoar prontamente, sem limites, para além do entendimento da lei e do próprio Pedro. Mesmo que o irmão não se corrija e caia sempre de novo no mesmo pecado, o outro jamais poderá negar-lhe o perdão. Embora não se perceba qualquer ato exterior de reconciliação, nem mesmo diante do pedido de perdão, não se deve acalentar no seu íntimo inimizade ou dureza de coração. Paulo nos diz este limite do perdão diante do pecado e do mal quando diz, não te deixes vencer pelo mal, antes vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Versículo 23. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Jesus passa para uma parábola, a fim de explicar o que é perdoar. Perdoar não é esquecer, mas é capaz de amar mais do que o mal cometido, é vencer o mal pelo bem. Veremos mais tarde que o rei lembra da dívida perdoada, justamente porque o súdito não foi capaz de agradecer o perdão da dívida recebida, não ser capaz de perdoar a pequena dívida do próximo. A dívida, então, vem lembrada e cobrada. Jesus fala a parábola do reino dos céus, dizendo, é como, isto é, uma analogia. E compara o reino dos céus a um rei que quer acertar a conta com seus devedores, seus empregados. Servo aqui se refere não só aos simples empregados, mas também funcionários categorizados, súditos. Versículo 24. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Um talento corresponde a 35 quilos. 20 toneladas de ouro corresponde a 10.000 talentos. A soma é bem real e de difícil imaginar que um funcionário tivesse acumulado uma dívida tão grande. O ser humano tinha uma dívida impagável com Deus. Quando o rei resolve fazer o acerto,
no caso ali, né, o funcionário se coloca diante do rei numa dívida que jamais ele poderia pagar. Diante do impagável, Deus perdoa a dívida, redime o ser humano. Mas aí o empregado fica com essa dívida de gratidão com aquele que perdoou. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse toda a dívida. Mesmo que o empregado fosse vendido com a mulher e filhos, ele jamais poderia pagar toda a dívida, mesmo com tudo o que possuía. O rei agora vem chamado de patrão. O patrão vende o escravo, a família, para a escravidão, e aí tem a perda de dignidade da sua liberdade. O patrão mostra seu poder e o castigo, e o homem serve aqui, no caso a parábola, para servir de exemplo aos outros empregados. Versículo 26. O empregado servo, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhando, suplicava: dê-me um prazo, e eu te pagarei tudo. O servo se curva e se ajoelha diante do rei, o patrão. Aqui vemos o servo que se submete à autoridade do rei, promete realizar a vontade dele. Assim o servo põe-se a suplicar, temendo pela sua liberdade, prometendo restituir tudo. Versículo 27. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Agora, a honra do rei está satisfeita. O rei agora muda de ideia, visto que o patrão sabe que o servo jamais poderia conseguir pagar uma dívida tão grande. Ele tem compaixão, mas a vida do escravo está agora muito mais endividada, pois ele fica devendo ainda ao rei o perdão dado. Ele precisa responder com gratidão. Ele terá que realizar a vontade do rei. Como o rei mostrou misericórdia, sendo magnânimo, o rei não exige sequer um pequeno sinal de boa vontade do servo. Versículo 28. Ao sair daí, esse empregado, servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague logo o que me deve. Aqui temos a segunda parte da parábola. Há uma inversão de papéis. Agora quem está no lugar do rei, o escravo, cuja dívida imensa foi perdoada. Vemos uma linguagem semelhante. Agora 100 denários. Denários era uma dívida significativa, mas não exorbitante. Um denário era um trabalho de um dia. 100 correspondia ao trabalho de 100 dias. Esta cena agora é marcada por violência física. O empregado perdoado agarrou e começou a sufocá-lo, o amigo, o devedor. O escravo perdoado quer afirmar seu poder depois que teve uma experiência degradante diante do rei, humilhante, diante da humilhação recebida. Da parte do rei, ele usou de misericórdia, mas a parte do empregado perdoado, isso para ele foi uma humilhação. Ele, para compensar a humilhação que ele sentiu diante do rei, agora sufoca, manifestando seu poder a um servo inferior que lhe devia. Diante do servo inferior, ele afirma seu poder, exigindo imediatez no pagamento. É aquele que, ao ser perdoado, não perdoa, e depois age de forma agressiva para compensar a humilhação recebida. E ele transforma essa humilhação recebida em atos de poder e agressividade. Versículo 19. O companheiro caindo aos seus pés, 29. O
companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dê-me um prazo e eu pagarei a você. O servo inferior fez o mesmo que o servo empregado fez diante do rei, quando suplicou um prazo para pagar. Neste caso, aqui nós vemos a prostração, o ajoelhar e a súplica. Os atos são os mesmos. Os dois caem aos pés, um do rei, o outro do servo maior. Os dois suplicam e pedem um prazo. Mas enquanto o rei usava de misericórdia, perdoando a dívida, o servo perdoado não quis humilhar, não quis revelar seu poder em misericórdia, mas revela seu poder humilhando o amigo. Versículo 30. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Não existe nenhum perdão, nenhuma ação brutal. A súplica do escravo servo não é suficiente para aquele que foi perdoado pelo rei. Ele deve fazer prevalecer seu poder e se torna necessário para afirmar seu poder através de um ato cruel. Perdoar não manifestaria seu poder. O rei perdoou o empregado, mas manteve o poder sobre ele, que é o poder de gratidão, pois aí seria uma forma de controle, visto que ele ficou em dívida com o perdão do rei. Agora o servo menor irá precisar de outro para que possa ter clemência dele, visto que aquele que foi perdoado não usou de misericórdia com ele, não aceitou sua súplica e violentamente o coloca na prisão até que pagasse toda a dívida. Aqui nos revela que aquele que é perdoado tem uma dívida de gratidão pelo perdão dado e é controlado por aquele que o perdoou. Versículo 31. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados, servos, foram muito tristes, procuraram o patrão, Vendo o que havia acontecido, os outros empregados, servos, ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Os servos ficaram entristecidos e indignados com o que o servo fez com o outro, visto que ele que foi agraciado por tamanha quantia de forma generosa e perdoado, devia também ter piedade do outro servo devedor. O servo perdoado não entendeu que o perdão obtido gratuitamente o obrigava a manter-se compassivo. A sua culpa gravíssima consistiu em desconhecer que, tendo sido beneficiário de um gesto generoso de perdão, era chamado agora a ser também generoso. Versículo 32. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. O rei, indignado e irado, manda chamar o empregado para poder julgar a ação dele. Ele que recebeu o perdão deveria também saber dá-lo diante da súplica do outro servo. Aqui encontramos a petição do Pai Nosso: perdoai nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. O empregado havia suplicado para que o rei desse um prazo para que a dívida fosse paga. E o rei foi a mais, perdoou toda a dívida. O perdão foi um ato do rei. O empregado apenas lhe pediu tempo. O rei foi maior, perdoando toda a dívida, além da súplica do servo. Versículo 33. E você não deveria também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive de ti? O patrão revelou sua compaixão pelo servo, perdoando-lhe a dívida. Ele que foi tão grandemente perdoado deveria ter aprendido a perdoar a dívida dos outros. O escravo que recebeu tanta generosidade ignorou o pedido de perdão do empregado, que lhe devia 100 denários. Esse ato cruel do escravo servo envergonhou o rei em sua generosidade, pois o empregado não agiu perdoando a dívida, sendo favorável à mesma misericórdia que o rei fez com ele.
O escravo agora revela sua crueldade e mesquinhez para com o outro. Versículo 34. O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. O rei lembra da dívida e manda cobrá-la, agindo com rigor e violência, como aquele servo que não soube perdoar. Ele sairá da prisão e dos torturadores, mas somente depois de pagar a sua imensa dívida. Será um longo período de tortura e amargura para aquele que não sabe perdoar. Nenhuma lei obrigava o empregado a dar o perdão. Não estava, no jogo do dever político uma obrigação. Mas devido ao dom recebido e diante da experiência da graça, o dom recebido obrigava a exercer misericórdia e perdão. O rei foi para além da lei, foi movido pela misericórdia. Mas além do rigor da lei, agora o rei vai cobrar a dívida. A condenação veio à altura da culpa do servo. Versículo 35. É assim que fará com vocês o meu Pai que está nos céus, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Mateus cita essa parábola aos discípulos na igreja, a fim de evidenciar a exigência do perdão ao próximo diante da sua falta. Assim, os fiéis são colocados diante da misericórdia divina e de um futuro de condenação para aqueles que não perdoam. O irmão deve ser perdoado do mais profundo do coração, com sincera compaixão. O Pai, em seu grande amor, concedeu por misericórdia seu perdão aos pecadores, uma dívida impagável. Assim ensina a nos relacionarmos com o próximo numa atitude de perdão e misericórdia. O servo perdoado recusou a possibilidade de vida ao receber o perdão do rei. Agora, a morte definitiva o engolirá para sempre. Na figura do rei aparece a misericórdia e, por fim, ele se torna um juiz severo para quem não perdoa. A vida nos veio dada para que ela se torne dom para o próximo. Este é o nosso comentário do Evangelho de São Mateus. Depois vamos iniciar agora o capítulo 19. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.